Fala galera que assiste aqui meu canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar e quero que você descubra qual nível da produção de conteúdo você tá. Será que você é o mega ultra baixo, o Jedi da produção de conteúdo? Ou será que você tá no nível que nem produz conteúdo aí ainda? E aí eu quero te mostrar essa classificação e como essa classificação pode te ajudar e o que você precisa fazer para saltar de nível, tá bom? Então são 5 níveis. Então fica comigo até o final que vai ser top esse vídeo. E antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Afinal, a gente tem vídeo novo todos os dias a partir das 20 horas. Então 20 horas, vídeo novo aqui para vocês. E a gente está se esforçando ao máximo para entregar um trabalho excelente aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. Então, o que acontece é o seguinte. Existem níveis de produtores de conteúdo. E esses níveis vão mudando com o tempo. O ideal é a gente ir, enquanto produtor de conteúdo, evoluindo também com o tempo e aprendendo novas dinâmicas, novas ferramentas para que a gente possa entregar ainda mais para a nossa audiência. E o primeiro nível da produção de conteúdo é aquele cara que é consumidor de conteúdo. Ele não produz conteúdo, mas ele consome massivamente vários tipos de conteúdo. E dentre esses conteúdos estão memes pra caramba no Instagram, que ele manda lá pros amigos dele, lá, e também conteúdos de qualidade, de valor. Aquele cara ali que gosta de seguir a galera, gosta de tirar prints ali das respostas das caixinhas de perguntas, gosta de participar dos lançamentos ali. Ele acaba que ele é um consumidor assíduo ali de produtos digitais ali. Pode ser que você esteja nesse nível. E se você estiver nesse nível, não tem nenhum problema. Boa parte das pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas vai estar nesse nível de consumidor de conteúdo. Pouca gente vai ter disposição para produzir conteúdo aqui na internet, principalmente, menos ainda, vai ter disposição para produzir de forma firme, de forma constante, porque dá trabalho, tá certo? O segundo nível é aquele cara que ele é o curador de conteúdo. Ele já é o cara que faz uma curadoria de conteúdo, ou seja, ele já é um cara que produz e ele está disposto a te ajudar a falar, cara, isso é bom, isso é um lixo, isso é bom, isso é um lixo. É como, por exemplo, eu costumo fazer aqui de vez em quando uma curadoria de conteúdo indicando livros, por exemplo. Indicar livro é uma experiência de curadoria de conteúdo. Gente, ó, de tudo que eu li, eu acho esse autor extremamente interessante, como eu sempre falo aqui do Seth Godin, por exemplo. Você deve ler Seth Godin, por exemplo, para aprender sobre marketing. Você deve ler Carlos Gil para aprender também sobre marketing, mas eu já acho ele um patamar abaixo do Seth Godin. Da mesma forma que eu acho que você deve ler literatura clássica, Dostoiévski, Tolstói, dentre outros que você pode ler lá. Então isso é uma curadoria de conteúdo. E muita gente está nessa escala de produção de conteúdo. O cara é um curador de conteúdo. Então ele consome muito conteúdo. Consumindo esse conteúdo, ele fala, isso eu achei bacana por causa desses elementos, isso eu achei uma porcaria por causa desses elementos. E aí ele vai dando uma espécie de direcionamento. Só tem que ter cuidado, porque tem muito curador de conteúdo extremamente enviesado por aí e que não está disposto a procurar a verdade em si. Está disposto a confirmar aquilo que ele queria ouvir. Então, é o segundo nível, é o curador de conteúdo. O terceiro nível já é o cara que ele passou dessa fase de curadoria de conteúdo. Ele agora consegue fazer conexões óbvias. O que seria conexões óbvias? Ele consegue pegar a teoria do marketing, a teoria da vaca roxa do Seth Godin, por exemplo, e falar, poxa, isso aqui complementa muito bem a estratégia do Oceano Azul. Isso é uma conexão óbvia, por quê? Porque os dois livros falam sobre como se diferenciar dentro do mercado. A diferença é que o Seth Godin vai trazer uma abordagem muito mais voltada para o digital e a estratégia do Oceano Azul ela vai trazer uma abordagem muito mais voltada para negócios mais tradicionais. Inclusive os exemplos que ele vai trazer são de negócios mais tradicionais. Mas é uma conexão óbvia que com isso vai dar muito bom. Por quê? Porque eles falam sobre o mesmo tema partindo de uma perspectiva diferente. Isso é uma conexão óbvia. Então é o cara que ele já consegue dar uma aula explicando e trazendo diferentes autores que falam aquela mesma infraestrutura de tema e ele oferta ali para você, ó, cara, o autor tal e o autor tal,
ele vai falar sobre essa temática muito bem. É como se você pegasse, por exemplo, outro exemplo, né? Existe um filósofo alemão católico chamado Joseph Pieper. Ele vai falar muito bem sobre as virtudes. Outro cara que vai falar muito bem sobre as virtudes é São Tomás de Aquino, por exemplo. Mas é óbvio que Joseph Pieper vai falar bem das virtudes, uma vez que ele é um filósofo tomista. Bom. Então não tem como ele não falar bem das virtudes. Então, são conexões óbvias. O quarto nível, e aí aqui nas conexões óbvias, a gente ainda tem uma galera que consegue fazer isso. Só que as conexões óbvias, elas caem muito na esfera do senso comum, que é a galera que consegue massificar a comunicação, está justamente nessa parte da conexão óbvia, que é a conexão do senso comum em si. Só que aqui a gente dá um salto grande de patamar, que esse salto diferencia muita gente, e pouca gente consegue fazer isso aqui, que é o cara que ele já consegue criar conexões não óbvias. O que são conexões não óbvias? É o cara que ele já consegue pegar o que autores falam e que aparentemente são ideias que aparentemente são dissonantes de autores e ele consegue mostrar, gente, isso aqui não é dissonante. Isso aqui, casado muito bem, ele vai dar nessa coisa aqui, que é uma conexão não óbvia. Um exemplo de conexão não óbvia, por exemplo, é a ideia de que um humorista ele tem uma visão que é extremamente interessante para o empresário, por exemplo. Mas como assim? Porque um humorista, ele está vendo aquilo que todo mundo vê, sentindo aquilo que todo mundo sente, mas quando ele vai passar no filtro dele, ele tem uma interpretação diferente. Tanto que os melhores humoristas, eles são aqueles caras que pegam causos do cotidiano da pessoa comum. E ele consegue ter, ao passar pelo filtro dele, tirar daquilo ali algo não óbvio. Como, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo bem contrastante assim, né? Uma sketch do Portas do Fundo que eles criaram um traficante que é preocupado com o meio ambiente. Então são ideias dissonantes, mas eles fizeram isso conversar de alguma maneira. Então, e o empresário, né? Aí vamos para a segunda esfera, o empresário. Um empresário da mesma maneira. Ele precisa enxergar o negócio como um todo, entender o negócio como um todo, como uma pessoa normal, mas quando passar pelo filtro dele, ele sempre tem que estar procurando e investigando uma oportunidade de se diferenciar ali. Então, ele vai viver aquele mundo, viver aquele universo, mas quando passar pelo filtrozinho dele, sempre tem que ficar aquela poeirinha, que é aquela poeirinha da inovação, de falar, cara, eu acho que isso aqui a gente tem que fazer dessa forma, por mais contraintuitiva que ela seja. E uma boa forma de melhorar esse filtro do empresário é justamente ele se esforçando para melhorar na perspectiva do humor, de pegar coisas do dia a dia e transformar ela em algo engraçado. Porque esse exercício vai fazer o empresário ser o cara mais afiado. Então, isso já é uma conexão que não é tão óbvia, que o cara vai ter que quebrar a cabeça para ele conseguir ficar fazendo, entendeu? Ele vai ter que ir para a esfera de conexões não óbvias. É quando você pega, por exemplo, a ideias de Chesterton, que é um filósofo que, inclusive, ele é ortodoxo, na verdade, é de Chesterton, e faz ela conversar, por exemplo, as ideias de Chesterton, faz ela conversar com as ideias de Nietzsche, por exemplo. Então, não é tão óbvio assim entender como esses caras vão conversar entre si, tá certo? Depois disso, tem o nível Jedi aqui, o nível Ultra Mega Blaster, que é o cara que cria sua própria categoria, certo? O que é criar sua própria categoria? É o cara que ele já ficou tão grande e já fez tanto conteúdo e já está tão acima de tudo que ele pode se dar o luxo de criar o que ele quiser. E o que ele quiser criar vai dar certo, porque ele já tem uma legião de pessoas que vão acreditar naquele trabalho. Um exemplo disso que a gente pode trazer, o cara que criou a própria categoria, por exemplo, o Ítalo Marcilli. Hoje o Ítalo Marcilli tem uma faculdade, tem o Guerrilla Way, tem outros produtos dele mais, que eu não sei nem quantos produtos mais o Ítalo Marcilli tem, e tudo conversa dentro do perfil dele, e ele vende basicamente um pouco de tudo,
e vem inclusive pós-graduações, especializações e tudo mais. Ou seja, ele criou a própria categoria dele. Tipo, nenhum influenciador, nenhum cara que trabalha na internet chegou nesse patamar de criar uma universidade e fazer ela dar tão certo como a do Ítalo Marcilli aparentemente está dando. E aí aqui a gente já tem caras, poxa, já é bem mais restrito o universo, né? Mas esse caminho é possível para todo mundo, desde que você esteja disposto a ir escalando esse trabalho. E para escalar esse trabalho, você vai precisar de muito estudo, vai precisar de muita estratégia e vai precisar ser muito bom de posicionamento. Beleza? Então, me conta aqui em qual nível tu tá. Tá no nível 1, 2, 3, 4, 5 e como a gente pode te ajudar nessa jornada. Beleza? Até a próxima e é nóis!